Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Sextou, não é? Então hoje a gente já vai começar direto na nossa roda da fofoca. Por isso a gente já está aqui com o Vladimir Alves e seus bochichos. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem? Afiado boa tarde a todos. Hoje? Bastante. Então tá bom. Está aqui também Thiago Rocha, que está sabendo de tudo hoje, gente. Boa tarde, Sônia Abrão. E Tudo se bem? o assunto é live, então, né? Hoje tem. Hoje tem muita coisa, realmente. E os bafões de Felipe Campos. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. Querido. Muito boa tarde. Daqui a pouquinho, direto do Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco também com as bombas do dia. Mas olha, por falar em bomba, hoje a gente vai mostrar para vocês, ainda é um desdobramento do caso do namoro da Nadine, a mãe do Neymar, a Neymar, não é? Com o Thiago Ramos, esse garoto que teve a vida devassada e a história não está terminando bem. Embora já estão dizendo que o namoro não acabou coisa nenhuma, né? Que eles estão apenas longe dos holofotes. Que ele foi passar uma semana lá na Paraíba, mas que ele já está voltando e vai continuar a morar com ela. Só que a família não quer mais saber de exposição. Já já a gente vai ver essa virada aí na história. Mas a virada realmente, olha, o Bruno Tálamo já está aí, ele vai falar desse assunto com a gente. A virada real é que vocês se lembram, e foi o Felipe Campos que comentou isso aqui com exclusividade no nosso programa, sobre o verdadeiro amor do Thiago Ramos, que seria o vendedor de coxinha, né? Sim, mas exatamente. Não fui eu. Foi o Alessandro Lobianco. Foi o Lobianco, né? Então tá certo. E o Bruno Tálamo tá aí e a gente vai conversar com ele, parece que foi ele mesmo que disse isso, então, e a gente vai ver com quem ele vai falar hoje. É o outro lado do triângulo dessa história, pelo jeito, né, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Oi. Boa tarde para todos aí da Roda da Fofoca. Exatamente, Sônia Abrão. Olha, vou confessar para você que deu um trabalho, mas deu um trabalho encontrar o contato desse vendedor de coxinhas. É mesmo? Quando eu digo... Muito trabalho, Sônia Abrão. Quando eu digo que o Thiago Ramos é o assunto principal na cidade natal dele, lá em Monteiro, na Paraíba, não estou exagerando. Tanto é que teve gente barganhando o contato dele, gente me propondo grana em troca do contato desse vendedor de coxinhas. Pois é, Sônia Abrão. Quer dizer, você conseguiu falar com ele, é isso? Conseguimos conversar com exclusividade com o vendedor de coxinhas, que seria o grande amor da vida do Thiago Ramos, e driblamos isso aí, ninguém precisou dar grana não, viu, Sônia Abrão? Claro, através da nossa investigação. Não é assim que a gente trabalha, não. Me fala não, de maneira alguma. E aí você vai contar daqui a pouco pra gente se ele confirma ou não essa história, né? De romance com o Thiago Ramos, se estão juntos ou não, tudo isso, você perguntou tudo, claro, né? Tudo e mais um pouco, Sônia Abrão. Ele descreve detalhes da relação que ele manteve, né, com o Thiago Ramos, e ele dá alguns detalhes que me chamam a atenção, principalmente com relação ao comportamento do Thiago, viu, Sônia? Ele tem coisas também a falar sobre o comportamento dele, porque a gente até levantou aqui, se é o grande amor da vida, por que abandonou? Como é que as coisas terminaram, na verdade? Se existe essa meio ioiô, se algumas vezes voltaram, outras se separaram novamente, o que tem por trás dessa história? Pelo que você está falando, talvez essa mania dele, do Thiago, de grandeza mesmo, né? Quer ser celebridade de qualquer maneira aí. Além desse fator que você descreveu aí, tem um detalhe particular da relação deles, que teria sido aí fator determinante para que essa união deles tivesse chegado ao fim. Mas que fato todo mundo comenta na cidade que eles sempre foram namorados, que o Thiago e ele Quer dizer, sempre isso está confirmado? A história do namoro existiu mesmo, isso? Confirmadíssima, Sônia Abrão, confirmadíssima, mas... esse vendedor de coxinhas, que por sinal tem nome e sobrenome. Daqui a pouco a gente vai passar aqui o nome e o sobrenome dele. E um detalhe, Sônia Abrão, eu li alguns poucos comentários no Twitter, poucas pessoas, né, não muita gente, dizendo que essa história é invenção, muita gente não acreditando que existiria um vendedor de coxinha por detrás de toda essa história. Para quem duvidava, não vai duvidar mais, porque a gente conversou com ele e ele vai falar com exclusividade aqui no A Tarde é Sua todos os detalhes da relação dele com o Thiago Ramos. Olha só, então, olha, se existe um triângulo amoroso nessa história, Neymar, Thiago e o vendedor, não é? Agora a gente vai ficar sabendo de tudo.
Não é mesmo? E fico preocupado com a dona Nadine, né? Por quê? Porque precisa ver se esse relacionamento estava terminado? Vigente enquanto ele estava com ela. Ou já venceu mesmo ou se prazo já venceu de o prazo, né? Eu tô curioso para ver essa entrevista. Inclusive, eu perguntei isso, viu, Sônia? Você perguntou? Eita. Tá. Perguntei, e se o Thiago Ramos aparecer novamente aqui na cidade? Se você chegar e encontrar com ele novamente, o que vai acontecer? Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. Tá certo. Olha aí, não faltaram as perguntas que todo mundo quer fazer. Diga. Não, e assim, ele apareceu, o Thiago Ramos apareceu com a aliança ainda, em fotos lá no Nordeste com a aliança. Por isso que muita gente ainda acredita que sim, foi uma breve pausa para matar a saudade da mãe e não um fim de relacionamento. De verdade, eu queria que o relacionamento continuasse. Porque eu acho que assim, gente, ele tem um passado, mas se agora ele quer isso, que ele seja feliz. Eles estavam na foto se que foi agora ela postada, está sabendo a verdade e está a fim de encarar, aí é outra história. porque eles estavam vivendo, eles estavam vibrando o amor. Então que continuem vibrando o amor. Mas eu quero saber a história do rapaz da coxinha, inclusive se a coxinha tem ou não tem varizes. Ai, que horror! Eu quero saber. Que horrível! Mas assim, a gente não sabe o que o rapaz vai dizer em relação ao Thiago, né? Se estão vibrando o mesmo amor ou se ela está vibrando sozinha esse amor. Fala aí, Pois Felipe. eu acho que eu sou super a favor de todas as relações. Não existe essa é melhor ou é pior, mas eu acho que a forma como é feita e como começou, né? Eu acho que quando você joga aberto de verdade, ok, mas daí começou todo mundo a descobrir, um foi dar entrevista no Domingo Espetacular, o ex-namorado, agora apareceu o vendedor de coxinha, o trisal que ele teve com os dois rapazes, o cozinheiro do Neymar. Eu acho que quando realmente, eu sou da seguinte opinião, a pior espécie pra mim é a pessoa quando ela não é assumida sexualmente. Né? Por quê? Porque quando você tem, quando você sabe lidar com a sua maior questão, que é aquilo que te dá prazer na vida e você não sabe condicionar ou dirigir isso, eu acho que a pessoa não sabe fazer mais nada na vida, entendeu? Então, é complicado, eu acho que quando você não assume as suas verdades. Né? E ele deveria ter assumido, deveria chegar e jogar limpo. Para ela tudo, realmente, né? Bom, você conversou com ele quanto tempo, mais ou menos? Acho que deu uns 7, 8 minutos de conversa, Sônia, mas ele é muito franco, muito direto, não se esquivou de nenhuma pergunta, deu detalhes minuciosos aí de como eram esses encontros supostamente às escondidas que eles mantiveram. Será que é verdade também, Sônia, uma dúvida que eu lanço aqui, que a mãe do Thiago Ramos era contra a relação deles? Ele explica também tudo isso. Certo. A do Thiago Ramos, não a mãe do vendedor? Não, a mãe do Thiago Ramos era contra esse namoro deles. Não a mãe do vendedor de coxinhas, a mãe do Thiago Ramos. Certo. Olha, a informação que a gente tem, tá na revista Caras, mas também vem do jornal O Extra, é a seguinte. Após rumores, mãe de Neymar Júnior e modelo ainda estão namorando. Segundo informações do jornal O Extra, o combinado entre o casal é que o modelo passe um tempo na Paraíba, ao lado da sua família, para ficar longe dos holofotes, não é? Longe de ser o centro das atenções da mídia, como estava sendo até agora. Por isso, ele deixou a mansão da família do Neymar no litoral de São Paulo, mas deve retornar já nas próximas semanas. Porém, a princípio, ele vai ficar hospedado em um hotel, então ele não volta para a mansão da mãe da Neymar, não. Ele vai ficar hospedado num hotel. E ainda de acordo com o jornal Extra, a mãe do atleta não pensa em colocar um ponto final no namoro. Né? Ela que tinha ficado chocada, que teria colocado um ponto final ao descobrir que ele se relacionava também com homens. Não. Aqui diz o contrário. Diz que ela não pensa em colocar um ponto final no namoro, já que os dois estariam realmente apaixonados, vibrando o amor, como diz o Thiago, certo? Vale lembrar que os dois assumiram o relacionamento no dia 11 de abril. Hoje nós estamos no dia 24, 13 dias, há 2 semanas.
semaninhas aí só para já ter acontecido tudo isso. E ao compartilharem a mesma foto nas redes sociais, que foi aí que detonou a história. Thiago é jogador de futebol e nasceu em Pernambuco, segundo essa reportagem, se eu não me engano, saiu na coluna do Leonardo Ferreira, em relação a Nadine, tá? Mas daqui a pouco você volta, hein, Bruno, para contar pra gente em detalhes como foi essa conversa com aquele que é citado como o verdadeiro grande amor do Thiago Ramos, tá certo? Bom, e a gente vai aí, né? Vamos aguardar, porque essa entrevista promete. Eu acho também. Eu acho que pode dar ter uma desdobramento virada aí nessa história, ou não, né? Pode ser que se a Nadine resolveu continuar, de repente ela resolva terminar de novo, né? A gente nunca sabe. Ou então também pode ser que o namoro deles tenha terminado e ele aprova a Nadine como a nova namorada do seu ex-namorado. Como Ai, assim? que salada! Ué! Não, fala de novo, Ti. Fala de novo que eu vou chamar a Central de Jornalismo, anda logo. Pode ser que o namoro do Thiago com o vendedor de coxinha tenha terminado e o vendedor de coxinha aprove o namoro do Thiago, que é ex-namorado dele, com a Nadine, que é a Neymar. Sei não. Não? Não sei. Eu não sei detalhes da entrevista, mas Se acho o Bruno que perguntou não se o rapaz está é apaixonado por aí. ainda, precisa ver. Exatamente. O Bruno até perguntou se ele quisesse voltar com você, você voltaria? E ele respondeu. Daqui a pouco, o Alessandro Lobianco vem direto do Rio de Janeiro, também falando sobre essa bomba com o Nego do Borel, não é? Com a reconciliação dele com a namorada, com a Duda. Tá dando um rolo danado, mas existe uma entrevista exclusiva do Lobianco com ele, um papo com o Nego do Borel, que já você vai conferir também aqui no nosso programa. As coisas que ele fala são duras realmente, mas a família dela não deixa por menos. Vocês estão vendo muita coisa já noticiada por aí, mas o que ele diz aqui é com exclusividade mesmo para o nosso programa, tá? Bom, mas antes da gente entrar nesses assuntos aí que estão nas manchetes do momento, vamos falar de Ana Maria Braga? A melhor notícia do dia. Melhor. Gente. Que lava fumando. E que ela experimentou o remédio mais forte que existe para parar de fumar, teve uma reação alérgica, foi parar no hospital, mas realmente a única coisa que fez com que ela parasse, e ela parou de verdade. É assim que tem que ser realmente, né? Bom, para onde nós vamos agora, diretor? Vamos para o Bruno Tálamo, já está de volta e agora vai abrir o jogo sobre essa história do verdadeiro grande amor, não é? Supostamente, do Thiago Ramos, o namorado da mãe do Neymar. Pelo menos estão dizendo que continua a ser, depois de tanta coisa falada ontem que tudo tinha terminado. Não terminou, segundo as últimas informações aí dos jornais. Você acredita que acabou ou que não acabou? O relacionamento dele com a mãe? Então, depois que eu vi a reportagem no Extra, falando sobre o relacionamento ter continuado, eu acho que pelo menos da parte da Nadine, eu vejo um sentimento. Ah, sim. Não, assim, não que eu esteja falando que o rapaz não seja, não esteja realmente interessado sentimentalmente na dona Nadine. Mas ela estaria mais envolvida. Mas nesse momento eu acho que o dela está mais aflorado, o sentimento, né? Que sim. Foi baque atrás de baque, né? Nossa o rapaz senhora. teve a vida ela levou exposta. Uma surra de informações. E ela segue apaixonada. Sobre a vida pregressa dele, vamos dizer assim, mas ela segue apaixonada. Bruno Tálamo, agora é com você, a gente não te interrompe mais, conta para todos nós em detalhes. Então, Sônia Abrão, pela nossa investigação, esse vendedor de coxinhas conheceu o Thiago Ramos muito jovem, por volta dos 14 anos de idade eles se conheceram, e aí, claro, teriam se apaixonado. Daqui a pouco o Givanildo Pereira, tô dando aqui em primeira mão o nome do vendedor de coxinhas. É isso que eu ia te falar, Pereira. dá o nome dele, tadinho. Ele não é só a profissão dele, né? Tem nome e sobrenome. Givanildo Pereira, e a profissão dele que ficou no passado também, porque hoje ele trabalha como feirante lá na cidade de Monteiro, na Paraíba, e também está candidato a um cargo político aí nas próximas eleições. É uma pessoa bem popular lá na cidade. E eles conheceram muito jovens. Algumas fontes minhas me disseram que tudo começou de uma forma inusitada, quando eles viram já estariam aí apaixonados. No começo da relação, esse Givanildo, de uma certa forma, dava muitos presentes para o Thiago Ramos, mantinha também toda a suplementação de academia para ele, pagava nele creatina, glutamina, enfim.
pagava suplementação para ele poder treinar na academia, e aí esses presentes começaram a ficar cada vez mais constantes, e aí de fato eles teriam assumido essa relação que no futuro teria aí muitos fatores complicadores, principalmente pela aceitação da mãe do Thiago Ramos. Ela era contra essa união do Givanildo Pereira com o Thiago Ramos. O motivo, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, se é que tem algum motivo para ela desgostar do Givanildo Pereira. E ele é muito franco, muito sincero, não se escondeu de nenhuma pergunta que a gente fez para ele. Fato é, Sônia Abrão, que ele também ficou abismado com toda essa repercussão na mídia, com o Thiago ter chegado tão longe, ter aí feito com que a dona Nadine, a mãe do maior jogador de futebol do Brasil, ficasse encantada por ele também. Ele fica espantado com a audácia do Thiago Ramos de ter chegado tão longe, Sônia. Certo. Quem tem boca vai a Roma, né? Pois é. Quem tem boca. boca. Muito estranho. Eu acho muito estranho. Paris. Eu acho muito estranho você se relacionar com alguém que já teve uma relação com o cozinheiro do meu filho, sabe? E depois você percebe que o Givanildo bancava os suplementos. Então, quer dizer, de alguma forma, ele sempre tirou proveito de alguma situação. Mas sabe? a pessoa tá dando presente, Não, gente. Mas A olha, ele foi muito a pessoa chega para você, ele olha... foi muito presenteado em todos os relacionamentos. Em todos os é uma relacionamentos ele foi muito característica. presenteado. Olha, veja só, Sônia Abrão, este pote de glutamina... Planejamento, eu acho que relação, além de você ter amor e você e gostar de alguém, é planejamento, é você conquistar junto com alguém. E não simplesmente só você me dá, eu te dou isso, eu te dou... O que é isso? ver que ele é Se coloca bonzinho. no papel... Não, eu não gosto dessas histórias. Ele não estava pedindo, ele só Ele foi não tava- receber. não, olha, ele não, só mas- foi mas essa receber. proteína para você balancear o seu glúteo... A pessoa se coloca no papel de Deus ou quase semideus, entendeu? Desculpa, eu estou aqui, eu sou gostoso, eu sou bonito, eu tenho olho azul, então, por favor, você me pague suplementos ou então eu vou namorar com a... Vamos chamar a entrevista, é isso? Então vamos lá, Bruno. Agora a gente vai ouvir o papo que você teve com ele, né? Então vamos lá. Vamos conferir. Sônia Abrão demorou, deu um trabalho danado, mas nós descobrimos quem é o Givanildo, o famoso vendedor de coxinhas e o grande amor da vida do Thiago Ramos. Givanildo, conta um pouquinho dessa relação com o Thiago pra gente. A relação minha e o Thiago foi meio turbulenta no início, mas foi bom enquanto durou. Você conheceu o Thiago com que idade? Eu conheci o Thiago, ele tinha na base dos 14 a 15 anos. Eu era marcador de quadrilha do Juninho, ele dançava quadrilha. E foi onde eu conheci, mas não tinha intimidade com ele. Até então, até depois a gente se encontrou, marcamos pelas redes sociais, marcamos um encontro. E começou uma amizade. E dessa amizade, chegou no disso ele, que chegou uma paixão, né? É verdade que o pessoal aí de Monteiro comenta que vocês eram extremamente apaixonados? É verdade. E ciumento. Quem era ciumento, você ou ele? Ele era muito ciumento. Ele tinha ciúmes de você? O fim do relacionamento, a culpa foi por causa do ciúme. Agora, ô Givanildo, falam que a mãe do Thiago não aprovava a relação de vocês. Por que ela não gostava de você? No início ela descobriu até que aprovava. Depois de um determinado tempo, ela desaprovou, não aprovava. Verdade. Mas por qual razão? A razão até aí eu também não estou para saber até hoje. Agora, é verdade que toda vez, depois que ela desaprovou esse relacionamento de vocês, toda vez o Thiago dava um jeito de te encontrar às escondidas, seja de madrugada, seja num lugar secreto. Quando ele voltava aqui para São Paulo, ele retornava para Paraíba e arrumava um tempinho e um jeito para te ver. Verdade isso? Isso é verdade. Na verdade, inclusive os amigos dele é quem ajudava muito. Os amigos dele. E hoje, você ama o Thiago hoje ainda ou esse amor ficou um pouco de escanteio? Não tenho mais contato, faz mais de ano que eu não tenho contato. E o que você achou dessa história toda do Thiago namorando a mãe do Neymar? Ih, meu filho, ele queria ser famoso, pronto. A hora dele chegou agora. Mas deu uma mudada. Só a amizade que fica, ele é uma pessoa muito boa, muito humilde. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Foi de um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Foi, um ano e meio.
E ele era muito ciumento. É verdade que vocês tinham muitas brigas por conta dos ciúmes dele. Muitas brigas. E o término do relacionamento que terminou fui eu. Você que terminou? Eu terminei. Por que você terminou, Givanildo? Por conta do ciúme, mas... Por conta do ciúme. Tinha problema com os filhos, com os filhos, com a ex-mulher, entendeu? E é verdade que ele teria sofrido bastante, entrado em depressão depois que você terminou esse relacionamento? Pois é verdade. Depressão, questão de depressão, isso é verdade. Ô, Givanildo, agora que o Thiago Ramos está aí novamente disponível, talvez o namoro dele tenha terminado. Você acha que não pode rolar uma reconciliação entre vocês? Não. Isso é coisa do passado. Da minha parte, não. E se ele te procurar? Procurar, quem sabe? Você acha que tem chance dele te procurar? Ele sempre te procurou no passado? Tem, outro não tem sim. E um verdadeiro amor ninguém nunca esquece. Foi amor à primeira vista? Eu acho que está parte dele, sim. Ele foi o grande amor da sua vida e você acha que você foi o grande amor da vida dele? Ninguém. E obrigado por ter dado essa entrevista aqui pra gente. Muito obrigado. Tchau. Tá aí, não é? Esse é o Givanildo. Givanildo. Ele que deu fora do namoro, porque o Thiago era muito ciumento, as coisas estavam muito complicadas. Esse era o detalhe, Sônia, os ciúmes. Ele foi casado, é isso? Porque ele fala que teve filho, problema né? com ex-mulher, filhos, com né? filhos, do Givanildo mesmo, claro. Exato, Sônia Abrão, ele foi casado, teve uma ex-mulher, tem filhos, e esse era um fator complicador que não batia na história, né? Ao mesmo tempo que ele recebia muitos presentes, teria se aproximado do Givanildo, talvez por interesse, ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente ciumenta. Olha pra você ver que contradição. Não, isso é... E assim, nem foi ele, nem foi o Thiago que terminou o namoro. Depois, como o Givanildo terminou, ele entrou em depressão. Quer dizer, houve Ciumento, realmente hein, o rolou menino? um sentimento Isso é palco, mesmo, Thiago. né? Imagina, ciúme. Eles se conheceram na quermesse, Não, para. É palco. Isso é ciumento, sim. Isso é nítido de quem está querendo aplicar. Não. Todas as pessoas que se envolveram com o Thiago Ramos falaram que ele é uma pessoa muito boa, que ele é bonzinho, mas ele aspira à fama. O cemitério tá assim de bonzinho, ó. Assim. Gente, Mas não é mais Thiago, fácil torcer Felipe, pro Thiago casar com a Nadine e chamar o Givanildo para fazer a coxinha? Olha, eu acho assim, eu não sou contra a relação, porque os dois que se entendem, e os dois que se entendam, e eu acho assim, que se ele teve relação ou não. Eu só não acho legal usar as pessoas para chegar onde você quer chegar. Mas Eu aí não nada acho bacana. leva a crer que ele tenha usado o Givanildo. Eles todo se mundo fala bem apaixonaram dele. Ele mesmo. gostou da coxinha do Givanildo. E daí? E qual é o problema? Quem quiser presentear o rapaz, presenteia, ué. Ué. Ninguém tá falando que ele é aproveitador, ninguém falou que ele foi aproveitador nos relacionamentos, ninguém falou que ele abusava ninguém. Verdade. Todo mundo fala que ele é uma pessoa muito boa, todo mundo fala o rapaz bonzinho, mas ele aspira Ele é à fama. carreirista, ele é um alpinista social, como se dizia uns tempos atrás. É. Você que conversou com ele, sentiu como essa história? Sônia, uma frase dele no meio dessa entrevista, não sei se chamou a atenção de vocês também. Ele deixou esse amor do passado de portas abertas. Ele disse que um verdadeiro amor nunca morre. E que se o Thiago Ramos o procurar, quem sabe? Quem sabe eles não voltem a conversar, voltem a se entender. A gente sabe que talvez o namoro do Thiago Ramos com a Neymar não tenha terminado, que a Neymar aí ainda esteja tentando fazer com que esse amor sobreviva, mas caso isso não aconteça, ele já deixou portas abertas para o Thiago Ramos, porque disse que um verdadeiro amor nunca morre. Num primeiro minuto, não, né? Ele falou, não, isso é coisa do passado, não sei o quê. Mas aí quando você perguntou, e se ele te procurar? Ele falou, aí, né, Quem a sabe? gente vai ver. Exatamente. Quando transforma a coisa numa possibilidade mais concreta, aí ele balança mesmo, né? Exato, Sônia. Eu acho que esse relacionamento, eu não investiguei todos, mas pelos relacionamentos que a gente tomou conhecimento, esse, sem sombra de dúvidas, foi o mais duradouro. 1 ano e meio, como relata o Givanildo.
É verdade. E essa história do Givanildo foi você mesmo que comentou aqui primeiro com a gente, né? Porque eu estava em dúvida entre o com Felipe exclusividade. e o Lobianco. Mas foi o Bruno. Foi você mesmo. Foi o Bruno. Foi o Bruno mesmo. Mas é do nosso time, tá tudo certo. O Lobianco, parceiro, é do nosso time, tá tudo certo. Somos um time, somos uma equipe. Mas, assim, às vezes eu confundo quem disse o quê. Então, foi você realmente que levantou essa história, conversou com ele. Te parece que realmente houve um romance, houve um namoro para valer, longe de interesses, mas que ele acabou depois se mandando e foi em busca do sonho dele de ser jogador de futebol e famoso, né? Talvez tão famoso quanto o Neymar, sei lá. Sim, me pareceu muito sincero esse Givanildo. E o porquê da Neymar não, confundi. Por que a mãe do Thiago Ramos não aprovava ou não aprovaria esse relacionamento? Ele disse que não entende o motivo, mas segundo as minhas fontes, seria pelo fato justamente dele ser um vendedor de coxinha, uma pessoa simples. Sério? E talvez ela imaginasse um futuro melhor para o filho dela. Por isso que ela teria desaprovado esse namoro, porque não tem nada que desabone a conduta do Givanildo, pelo que a gente apurou. Não, achei que fosse aquele preconceito em relação ao relacionamento homoafetivo, mas não que fosse pela profissão do cara. Tá ganhando o dele honestamente, não tá nem ganhando de mãos beijadas, como o filho dela tava. Não, adorei isso. Mas é isso, entendeu? É isso. Pronto, eu acho que a Sônia ganhando de mão beijada. Então, quer dizer, se envolver com homens poderosos e que possam dar alguma coisa para ele, lá tudo bem, né? Agora, para um rapaz honesto, vendedor de coxinha que já foi no passado, hoje feirante, não pode porque ela quer uma posição melhor para o filhinho dela, nem que para isso ele tenha que realmente se colocar na pista, se propor a fazer outras histórias, enganar pessoas, seduzir pessoas. Então, para ela, tudo bem, entendeu? Então, quer dizer, aonde está o caráter dessa história toda? Eu não acredito. Eu acho assim, tudo bem, quer ficar, fica, a minha, enfim, mas eu jamais me relacionaria com um cara que inclusive, já foi namorado do cozinheiro do meu filho. Eu acho isso muito louco. Mas se eu sou cozinheiro, por que não pode casar com o cozinheiro? Gente, essa modernidade ainda eu não Você está desiludido amorosamente. Eu sou casado, maravilhosamente casado. Eu não tenho amor, eu te amo, Zé, te amo. Mas assim... É a pandemia. Não. Felipe. A quarentena. Você tá com alguma coisa nesse coração aí. Tá com ranço, assim, né? Redes sociais, Bruno, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu aí esmiuçar todo o assunto. Legal que a galera de casa pôde conhecer quem é o Givanildo. O Givanildo pôde dar a versão dos fatos dele. E realmente, para quem duvidava se houve uma história de amor entre o Thiago Ramos e o Givanildo, o ex-vendedor de coxinhas, tá mais do que provado, com exclusividade aqui no nosso programa. Vou deixar então o meu Instagram, Sônia Abrão, é o @BrunoTálamo. Me segue aí. Obrigado, Sônia Abrão. Obrigado a todos os meninos. Imagina, aí. bom final de semana, até segunda-feira. Pra você também. Viu? Bom, e depois dessa história, outra muito comentada, Nego do Borel e Duda, a reconciliação deles, que está sendo uma coisa bastante turbulenta, porque a família também não aceita. O pai dela, inclusive, disse altos, né? Altos, quase embaixo. Aí, né? Exatamente. Xingou mesmo o Nego do Borel, fez uma série de acusações. A mãe disse que está bloqueada pela filha, pela própria filha. Eles falam que o Nego do Borel afastou a Duda deles, né? Tipo, ficou com a menina só para ele. E eles não têm mais acesso à filha. A filha não quer mais falar com eles também. Então, a situação fica dramática para a família dela. Ele, pelo lado dele, fica dizendo que ele está bem com a Duda, ela está com ele porque ela quer. A família, inclusive, chegou a controlar através de aparelhos onde é que ela estaria, né? Como é que é esses localizadores, né? Localizador, e sempre vem que ela está no apartamento do Nego do Borel, o que seria evidente, natural, a partir do momento que eles têm um relacionamento, que eles estão juntos de verdade. Se separaram e agora voltaram, mas está um fervo danado essa história, né, Vlad? Eu quero até saber, depois com o Lobianco, o que o Nego do Borel falou, porque eu também não quero acusar ninguém aqui, tampouco vou falar, mas não sei se isso não tem um fundo... Do quê? De algo que eu estou pensando. Sério? É.
Olha, aí eu prefiro esperar para saber se realmente, até para não colocar palavras em coisas que talvez não existam. Pai de Duda, qual que era aquela manchete? Chama Nego do Borel de mau caráter, não passa de um... Taranã. O Nego do Borel está dizendo que a Duda é a mulher da vida dele e as coisas estão se complicando cada vez mais, né, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma história realmente que a gente começou a apurar ontem cedo. Sim. Falamos todos os lados, Sônia, e inclusive pegamos detalhes desde o começo aí dessa briga, né? Como isso começou, como isso terminou e como isso está hoje. Falamos com os pais da Duda, com exclusividade. O Nego do Borel, né, como você informou na abertura, também se posicionou com exclusividade aqui para o programa. Sim. E já adianto que no final, Sônia, tem uma tréplica do próprio pai da Duda em cima do que o Nego do Borel já está dando aí como posicionamento. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro, Sônia, as informações que a gente apurou, que amigos da Duda trouxeram pra gente ontem desde cedo. Vou dar esses detalhes que chegou pra gente. Terminando isso, eu vou falar qual foi o posicionamento dos pais da Duda, porque eu peguei todo esse apanhado, levei esse apanhado de informações pro pai da Duda e pra mãe para saber o que procede, o que não procede. Eles fizeram uma nota pra gente divulgar essa nota aqui no programa. E aí depois o Nego do Borel se posiciona e tem uma tréplica. Como é que começa, Sônia? Saiu, né, na imprensa toda, a Fábio Oliveira até deu há cerca de 2 dias esse retorno da relação do Nego do Borel com a Duda Reis, mas por trás dessa volta tinha uma bomba ainda muito maior, que era o rompimento familiar, né? A Duda, ela fez uma escolha. Rompeu com a família? Rompeu de vez com a família mesmo para ficar com o Nego do Borel. Isso, inclusive, é uma coisa que deixa os pais muito preocupados, porque ela rompeu também com a quarentena. Ela estava em casa de resguardo, furou a quarentena para vir para o Rio, encontrar com o Nego, voltar para casa dele. Mas como essa história começa, Sônia? A nossa apuração começa quando os amigos da Duda fazem contato comigo para me trazer a informação desse rompimento. E aí, o que eles trazem para gente? Eles dizem, a Duda é filha da Simone e do Fernando, é uma família de Volta Redonda, uma família de médicos, e eles contam que com 15 anos de idade, a Duda quis ser atriz. Então ela pediu para os pais para vir para o Rio, para que eles alugassem um apartamento para ela pediu para ser matriculada na escola de atores do curso do Wolf Maia, e eles alugaram ali um apartamento na Barra da Tijuca, e com 15 anos, muito nova, ela veio aqui para o Rio de Janeiro. E aí os pais, claro, relatam que com 15 anos a preocupação, né, que pai e mãe que não ficam preocupados, uma filha com 15 anos indo sozinha para o Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio, a gente sabe que o Rio é uma cidade cruel, né, tem que ter toda uma atenção. Aliás, qualquer grande cidade te engole se você dormir no ponto. Mas eles contam que ali foi investimento máximo na educação dela, nessa formação que ela queria ter. Mas com 16 anos, um ano depois, ela já começou a ter um envolvimento com o Nego do Borel. Olha. E aí, o que os amigos dizem é que no primeiro momento os pais ficaram muito preocupados pelo fato de ser uma pessoa 10 anos mais velha. Ele na época tinha 26, ela tinha 16 anos, então era muito nova, menor de idade. Eles ficaram muito preocupados porque já tinha um histórico de confusões do Nego do Borel, que tinha saído de imprensa e tal, e eles ficaram muito preocupados. Mas aí vem um detalhe, Sônia. Os amigos contam que, num primeiro momento, os pais da Duda recebiam o Nego do Borel na casa deles, em Volta Redonda, recebia em casa, tinha jantar, aquela coisa toda. Então, os próprios amigos já falam que qualquer coisa num sentido de ser uma atitude de racismo, que possa ter essa vertente, isso não condiz. Tá porque eles dizem que eles dizem que inclusive presenciaram, sim, o pai da Duda recebia o Nego do Borel na casa deles e procurava ter uma relação amistosa, justamente para que não comprometesse a relação ali entre pai e filha. Mas como esse laço arrebenta e a coisa começa a degringolar? Inúmeros problemas, segundo esses amigos, Sônia, começaram a acontecer. E os mais graves, segundo esses amigos, e aí a gente até chama a atenção que uma das frases que o pai da Duda diz nas redes sociais é que não criou uma filha para ser maltratada na rua. Que maus tratos seriam esses que os amigos relatam?
Eles relatam que o Nego Borel já teria agredido fisicamente a Duda, teria trancado ela em casa já, impedindo dela sair, que num certo momento ela, querendo romper essa relação, contou isso para os pais, teve apoio dos pais, inclusive os pais colocaram ela em psicólogos, até em psiquiatras, e que isso não deu certo, infelizmente, mas que ela teria dado esse relato, apesar de hoje ela negar, teria dado esse relato que sofria agressão física dele, teria ficado trancada em casa, que quando viajava com ele, ele deixava ela sozinha, ia para alguns lugares, ela não sabia onde ele estava, e que a coisa ficou feia mesmo na época de Malhação, porque os amigos relatam que os pais sempre fizeram sacrifício para realizar o sonho dela ser atriz. E quando ela conseguiu entrar em Malhação, ela teria sido convidada pelo Nego do Borel para fazer uma viagem que a princípio seria de poucos dias. Ela teria avisado essa viagem ao Adriano, que na época era o diretor lá de Malhação, e acontece que ela prolongou essa viagem. Quando foram ver, era uma turnê do Nego do Borel, eles ficaram vários dias e ela não teria retornado para Malhação e teriam tirado ela de Malhação. Nossa, em razão dessa viagem do Nego do Borel. E os pais teriam ali falando, poxa, já agrediram minha filha, já trancaram ela em casa, ela já não fala com a gente direito por causa dele, e agora tá perdendo o trabalho, queimando todo o investimento que a gente fez por causa dele, e aí as brigas começaram mesmo a ficar mais acirradas. Eles contam realmente, Sônia, que chegou a ponto, olha os detalhes, chegou a ponto, depois de um tempo, os pais não conseguirem contato mais com a filha, e um certo período que ela voltou em Volta Redonda para pegar alguma coisa e retornar para o Rio, os pais teriam chegado a colocar um chip, um dispositivo de GPS no meio das coisas dela para descobrir onde ela estava no Rio. E aí eles descobriram por meio desse dispositivo de GPS que ela já não retornava no apartamento que os pais alugavam na Barra, faziam 3 meses, que há 3 meses o GPS indicava que ela estava na casa do Nego do Borel, sem sair. E isso causou ali uma repulsa muito grande nos pais, porque eles estavam gastando dinheiro alugando esse apartamento, ela não falou nada que tinha saído, então realmente a coisa pegou um rumo aí que não foi nada sadio. Mas teve um momento, Sônia, que teve uma reconciliação no meio disso, que foi no final do ano passado. Tá, essa primeira parte toda que você disse é a versão dos pais dessa história. Os amigos. Tá. Aí eu vou contar que eu levei tudo isso para os pais, vou contar o que eles dizem. Mas só para finalizar ainda uma partezinha dos amigos, Sônia, eles contam que teve uma espécie de reconciliação no final do ano passado, quando a Duda terminou com o Nego do Borel. Eles contam que ela volta a falar muito bem com os pais, inclusive ela começou a se relacionar com outro rapaz, os pais chegaram a conhecer esse novo rapaz, ficaram muito felizes, muito elogios para cima do rapaz, inclusive pensavam estar livres aí desse imbróglio familiar, até que os amigos contam que o Nego passou a procurar novamente a Duda e que nas últimas 3 semanas ela resolveu reatar esse namoro, saiu de Volta Redonda de novo, como os pais furaram a quarentena, e voltou. Como é que entra o bloqueio e essa interrupção total? Quando a Duda volta para casa do Nego e anuncia o retorno da relação, ela faz uma postagem, Sônia, que ela escreve o seguinte: eu te amo muito, obrigada por tudo, e nós 3, eu, você e Jesus, venceremos barreiras onde a Deus o inimigo não prevalece, juntos e juntos até que a morte nos separe. E aí a mãe da Duda entra embaixo e faz o seguinte comentário: nós 3 mesmo, porque a sua família você abandonou para ficar com quem já te maltratou. E aí entra mais uma vez essa palavra maus tratos, e é aí que a Duda bloqueia a mãe para que a mãe pare de comentar aí as postagens dela com o Nego do Borel. Então o que a gente fez, Sônia? A gente reuniu toda essa apuração, entramos em contato ontem por volta das 4 da tarde, o nosso programa ainda estava no ar ontem, quando eu comecei a mandar mensagem para a mãe da Duda, a Simone, e ela respondeu o seguinte pra gente, Sônia, vou ler aqui exatamente com as palavras dela. Ela confirma toda essa história que os amigos passaram pra gente. Ela confirmou que a filha teria sido agredida fisicamente, que teria sido trancada em casa. Isso ela confirmou comigo pelo telefone, mas ela quis passar uma nota por escrito, que é a seguinte, Sônia:
Obrigada pelo interesse e tentar esclarecer os fatos e a verdade. No entanto, neste momento de grande sofrimento de toda a nossa família, optamos pelo silêncio. Temos certeza que pais como nós, que sempre amaram e se dedicaram incondicionalmente por suas filhas, jamais iriam apoiar uma relação com uma pessoa de atitudes indevidas, desrespeitosas e lamentáveis. O histórico da própria mídia confirma o que estamos falando. Mais uma vez, agradeço sua atenção. Muito provável que, em um futuro próximo, possamos conversar. Uma boa noite. Aí, como vocês podem visualizar, Sônia, o horário que ela manda essa mensagem aí pra gente é às 19h10 da noite, né? Ela manda esse posicionamento pra gente. E aí, o que a gente faz? Eu ainda tentei tirar mais algumas dúvidas com ela. Ela informa que realmente a possibilidade de diálogo com a filha acabou mesmo depois que ela resolveu retornar de vez para casa do Nego do Borel. Mas, gente, o clima começou a esquentar de verdade à noite. Depois que eles se posicionaram para a gente com esse comunicado, o pai da Duda, o Fernando, vai para as redes sociais e começa a responder alguns usuários ali no Facebook. E algumas coisas aqui que eu separei que chamam mais atenção é que ele diz realmente que acabou qualquer possibilidade de aceitar, de reconciliação com a filha, porque ele diz que após o nego bater na filha e trancar em casa realmente não tem nenhuma condição. Ele diz que realmente investiu muito em psiquiatra, em psicólogos para a filha, mas que infelizmente não deu certo esse investimento nos últimos meses. E aí, como você falou no início do programa, Sônia, ele vai para cima e diz que o Nego do Borel seria uma pessoa mau caráter, seria uma pessoa sem noção, seria um M, né? A gente vai abreviar M, 3 pontinhos. E ainda fala da filha, diz que a filha não tem a menor vergonha na cara de, depois de tudo, voltar com o que ele chama de crápula, com um crápula, e diz que... e aí tem um usuário que pergunta para ele, mas você acha que romper a relação em definitivo com tua filha pode dar um final feliz? E aí ele responde o seguinte, que nesse contexto que ele e a família estão vivendo, um rompimento agora significa um ato de amor. Porque ele diz que está simplesmente agora num ato de amor, deixando a filha sozinha, para que ela sozinha colha os frutos que ela está plantando. Porque ele diz que está de consciência limpa, tudo que ele poderia fazer emocionalmente e financeiramente ele fez, e que agora esse rompimento, para que as pessoas não levem para uma coisa cruel, mas sim um ato de amor para que a filha caia no mundo e sinta as dores do mundo, porque é difícil, né? A gente não ter o apoio da família, enfim, futuramente pode acontecer uma coisa e ela perceber que realmente o fator familiar é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu sei que o Nego do Borel enviou, Sônia, para vocês um posicionamento, eu ainda não tive acesso à íntegra desse posicionamento, mas vi que o pai, sabendo por alto que possa ter sido esse posicionamento que vocês vão dar aí, o pai, o Fernando, também se posicionou, e eu posso voltar para dar esse posicionamento dele em seguida. Claro. Então nós vamos ver agora o que o Nego do Borel disse em relação a tudo isso que foi falado sobre ele, tá? Ele conversou com a nossa produção, conversou com o Luciano Caproni e deu o lado dele dessa história. Então, joga na telinha. Tá aí, olha, ele respondeu porque ele o tio dele morreu Faleceu, de Covid-19 e hoje é um dia que ele estava tratando de sepultamento, que as pessoas vítimas do coronavírus não têm um velório, né, normal, natural, então estava a maior confusão, ele não tinha cabeça para estar gravando as coisas, mas ele mandou a mensagem, o texto ele fez, e ele diz: eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Todas as relações têm seus altos e baixos e, graças a Deus, nós conseguimos superar os nossos. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto. E ele continua: em respeito ao amor que eu tenho à Duda, eu prefiro não me pronunciar e aguardar tudo que já
Peraí, prefiro não me pronunciar, aguardar tudo que já ouvi e li sobre a opinião dos pais dela em relação ao nosso amor. No que depender de nós, só será usado em casos extremos, o que não acredito que vá acontecer, pois tudo o que mais quero é o respeito da família, e de todos que estão à nossa volta, porque quando se trata de amor, não tem cor. A gente se apaixona, no amor não existe isso. Você ama porque você ama, admira, você se inspira, se sente bem. A Duda é muito importante para mim em todos os sentidos. Ela é uma mulher incrível, que eu admiro e respeito muito como namorada, como profissional, como pessoa. Ela me inspira a ser cada dia melhor, diz o Nego do Borel. E ele termina dizendo: quero cuidar, amar, respeitar e ser muito feliz com ela a vida toda. E tenho me esforçado muito para fazer isso. Ela merece todo o amor do mundo e eu vou dar. E aí assinou Nego do Borel. Ele fez uma declaração de amor mesmo, né, Flávio? Fez uma declaração de amor e já aproveitou e falou tudo o que ele tem sentido na pele. Exatamente. Né? Porque a gente acompanha a carreira do Nego do Borel há muito tempo, a gente sabe que tem aí uma carreira e um caráter ilibado, e aí ele mesmo honesto, sente na pele rosto, né? Um preconceito. Ele mesmo já colocou ali que ele está se sentindo por conta... Vítima de racismo, você acha? Não sei, Felipe, eu não... Mas ali está muito claro. Né? Ali ele muito fala. Ele fala da pele preta. É muito natural. Comunidade. Se não fosse da comunidade, né? Não, e das pessoas marginalizadas. Eu queria saber o porquê desse ódio gratuito contra o Nego do Borel. Ué, não sei se é tão gratuito assim. Né? Pai e mãe não vai gostar e admitir, né? Você cria seus filhos com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que vem uma outra pessoa e agrida, né? Esse filho ou essa filha, que tranque em casa. Eles estavam tendo um relacionamento turbulento. Essa é a versão dos pais. Então, se a gente procurar um porquê e for lá na versão dos pais, é isso. Né? Ele maltratou a filha deles, eles não confiam mais no Nego do Borel. Ele, o lado dele da história, ele acha que não aceitam uma volta, não aceitam uma reconciliação, porque ele é preto, porque ele é da comunidade. É o que ele falou, mesmo quando a gente muda a nossa vida com o suor do nosso trabalho honesto, ele se sente marginalizado também pela família. E ainda tem a tréplica do pai, que o Lobianco vai contar já, mas falem. Eu acho que, em primeiro lugar, romper com família é a história de assim, quer dar um tempo, se afasta, ok. Mas romper com pai, mãe, irmão, olha, eu não concordo. Eu acho que é triste. Por mais que de repente eles tenham razão, porque nessa hora ninguém tem razão. Espera a poeira baixar e cada um se resolve. Eu não sou a favor e nunca serei a favor dessa questão. Agora, ele agrediu ela também, né? Então, houve aí um episódio de agressão feminina e depois... Então, quer dizer, a cor da minha pele é diferente, eu moro em comunidade e por isso eu posso agredir, né? Então, assim, não também. Eu acho que tá tudo... Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é a Duda reatar com os pais ou dar um tempo, ir falando com os pais via rede social e esperar um pouquinho essa poeira baixar. Eu acho assim que tem uma maneira muito simples do Nego do Borel reconquistar, né, a confiança desses pais. Trata bem a filha dele. E não é um dia, 2, 3. Isso vai levar um tempo e vai caber a ele mostrar que esse é um amor de verdade. Né? Um amor que não machuca, um amor que não maltrata, um amor de quem quer dividir a vida de verdade, né? Na boa. Fala, Thiago. Acho que tem erro dos dois lados. Tanto da família, quanto do Nego e quanto da Duda. A Duda, se ela foi selecionada para ser protagonista de Malhação ou para fazer um papel, ela tem que saber que tem disciplina. Ela tem que saber que existe uma equipe que está ali à disposição. E só quem está no meio artístico numa viagem, né? Sabe o quão difícil é você conseguir o seu espacinho. A hora que você consegue, você troca, tudo bem, cada um sabe o que é melhor para você. Mas já que você vai trocar, avise as outras pessoas, avise a equipe, olha, eu não me interesso mais pelo papel. Mesmo que se ela tivesse avisado em cima da hora, talvez colocassem uma outra pessoa para substituí-la e não precisassem ficar esperando a menina voltar, sabe-se lá quando,
para justamente ir. Mas ela não sabia, ela pensou que fosse uma viagem de poucos dias, e aí era Sônia turnê. Abrão! Mas eu acho que Sônia realmente Abrão! não cabia viajar naquele momento. Entendeu? Eu não sabia, foi a coisa mais simpática que talvez ela possa ter tido. Porque quando você embarca para algum lugar, por mais que você esteja apaixonado, você sabe das suas responsabilidades, você sabe o que você tem que fazer e você sabe o dia que você tem que voltar. Então, assim, tem um monte de coisa para se analisar e é muito difícil. Eu não confio nos três, tá bom? Eu não confio nem na Duda, nem no Nego, nem na família dela. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eles vão conseguir sobreviver sem você. Eu espero, porque não dá, ó. Porque eu não consigo também compreender como uma mulher que teoricamente é independente, porque geralmente quando as mulheres ela são... não é independente, né? Não, ela tem a família dela. Não, é papai e mamãe que tá ali cuidando o tempo todo. Não, mas você não precisa do Nego do Borel para te sustentar. Se você foi agredida, você fala assim, não, tudo bem, a casa caiu, eu apostei nesse relacionamento, não é o relacionamento que eu quero, o que eu vou fazer? Eu tenho um porto seguro, eu não preciso de você. Eu te dei meu amor, se você quer me bater, tá tudo certo. Agora só Duda, se apanhar de novo... Mas agora você voltou? Desculpa, agora se apanhar de novo, não vai correr atrás de papai e mamãe. Resolva como mulher. Entendeu? Porque se você teve coragem de sair da tua casa, bloquear sua mãe, que é o objeto que eu acho que é a criatura mais intocável que a gente tem na vida, é a mãe da gente. Então, a mãe, agora, a família... Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, que tudo isso que nós estamos falando, opinando, trocando ideias, é tudo na base, não é, do que foi dito, supostamente não, se falou mesmo, né? Foi dito com os por pais. Por outro, porque é a versão de um, de outro e de outro nessa história, tá? Que tá truncada. Tá, que você não encaixa o quebra-cabeça ali. Vai vir agora a tréplica do pai, também isso diretamente para o Alessandro Lobianco, mostrando que realmente esse é o lado deles da história. Mas vamos lá, vamos para trás. Eles enviaram o seguinte, Sônia, é um cara canalha. Ele já abriu assim, isso quem tá falando é o Fernando, tá? Em relação a esse posicionamento do Nego do Borel. É um cara canalha. Quer nos rotular como racistas, mas não comenta o quão bem recebido foi aqui em nossa casa durante muito tempo. Também não diz quais foram os motivos que nos levaram a ter tanto desprezo por ele. Sempre se utiliza das mesmas táticas para se fazer de vítima. Ser negro, ser do Borel, ser cantor de funk e ser uma pessoa de Deus. Adora se fazer de coitado, não é nada disso. É um arrogante, prepotente, se acha o melhor. É um manipulador, conto mais. É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai. E aí ele faz uma ameaça pro Nego do Borel, ele encerra dizendo: cuidado com o que você diz, rapaz, você não tem propriedade para isso. Então eu acho que essa história, Sônia, ainda vai dar pano pra manga, hein? Acho engraçado. E concordo com o Thiago, sabe? Eu acho que tem uma versão, tem uma segunda versão, tem uma terceira versão. Mas sempre tem uma quarta também. Eu acho que o Thiago foi certeiro nisso. Vamos acompanhar essa história. Isso aí, mas vamos dar gostei da tempo ao declaração tempo, né? também do Nego, do posicionamento do Nego do Borel. Eu também achei um posicionamento bem firme no sentido da relação. Também achei firme, né? A gente espera que continue de verdade assim. Redes sociais, encerrando a semana. Tô no Twitter, no @AlessandroLB e no Instagram, Alessandro Lobianco. Gente, bom final de semana. Notícias chegando uma atrás da outra. Antes da gente falar de Ana Maria Braga, que hoje, né, emocionou o público dizendo que o câncer sumiu. Ela está na reta final do tratamento e os resultados dos exames já são maravilhosos. Mas o Thiago Rocha tem uma notícia que não é nada boa, não. Diga, nada Thiago. boa. Aliás, entra lá no meu Instagram, @Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Espero você, porque tem a lista de todas as lives, inclusive do final de semana. Aí você não vai perder quem é que você gosta. Por falar em gente que a gente gosta, eu gosto muito, tenho certeza que todo mundo gosta aqui da Silvia Popovic. Sim, eu gosto muito. Eu também. Inclusive, ela tá lindíssima, gente. Lindíssima. Bonita, né? Tava em casa fazendo o programa através do telão, porque ela não pode fazer, grupo de risco, aquela coisa toda, ou aqui na Band. Só que, segundo o Flávio Rico,
a Silvia Popovic foi demitida. Não. Ela não mais será apresentadora da Band, pelo menos daqui da Band. Como assim? Mas ela foi demitida... Da emissora ou do programa? Da emissora. Não, da emissora? Não, impossível, era incrível. E era ela que se maquiava, né? Porque, afinal de contas, ela tá na casa dela. Então, ela se maquiava, fazia o cabelo, aquela coisa toda, e esperava a participação dela no programa. Mas, não chamaram hoje? Por conta dos cortes que está acontecendo em todas as emissoras de TV, chegaram para a Silvia e falaram... São salários, né, Tia? São um grande salário. Aí fala, Silvia, não, a gente está readequando as coisas aqui, infelizmente. Nossa. E aí tá nessa história, tá nesse quiprocó. Pode ser, numa dessas depois ventanias... Depois da pandemia que ela volta? Eu não sei, porque a Silvia foi levada pelo Johnny Saad, que é o dono da Bandeirantes. Sim. Então, numa dessa, e tá tão bem no uma ar, consideração, aquela coisa toda, né? E televisão não é... Tudo pode acontecer. Hoje foi demitido, olha, eu sei bem disso. De volta, que é o que a gente vai torcer bastante que aconteça. A gente torce, porque a Silvia é boa, ela é craque, ela sabe fazer, ela é experientíssima, né? Então... O programa tá tão redondo, não gostei, tá poderiam ter mantido ela em casa, ter conversado para esperar passar essa pandemia, esperar passar toda essa história. Nós sabemos que esses grandes salários realmente são os primeiros que agora eles estão mexendo, porque são pessoas de grande gabarito, né, para televisão, e são grandes profissionais. Mas eu não curti essa história. Mas é que às vezes você inviabiliza um processo, um programa acho que todo. Ninguém curtiu. Não, ninguém curtiu, mas é que às vezes você fala assim, não, eu vou cortar esse colunista, mais esse colunista, mais esse colunista. Mas ainda não deu o salário da estrela principal do programa. Entendi. Aí o que você faz? Você começa a se readequar. E se eu tirar esse aqui? E é desse jeito, infelizmente, ninguém gosta de perder o emprego. Ninguém gosta de... Mas tenho certeza que daqui a pouco ela está de volta, porque ela é sacudida. Tomara, mas ficou um bom tempo fora do ar, né? Pois é. E agora, justamente que ela está nesse novo projeto, tudo engatilhado, bem, ela animada com as redes sociais, publicando sempre os figurinos no Instagram. E aí vai ser afastada. Engraçado que ela ficou com a cara do programa, né? Não sei como é que vai ficar. Exatamente. O que vão fazer? É que a Silvia também, eu sou assim, eu penso assim, a gente para ver a Silvia Popovic. Sim. Porque para ver o que ela vai falar, né, eu acho que ela às vezes ela é tudo, eu acho. Mas eu acho que é ela, entendeu? E que pena, gente, que pena. É só o que a gente pode falar realmente. Lamentável, não é? E torcer para que ela volte o mais rápido possível, para que tudo, né, fique readequado e que ela volte, até mesmo por aqui na Band, por que não? Que é a cara dela, né? O Ernesto Lacombe está lá, ele é ótimo também, mas o programa é a cara dela. Então, vamos torcer para que as coisas, né, voltem atrás. Olha aqui, Ana Maria Braga, né? Se é triste essa notícia da Silvia Popovic, a da Ana Maria Braga deixou o Brasil inteiro feliz, porque, como ela disse, o câncer sumiu. Tem os exames que ela faz periodicamente, como ela já está na reta final do tratamento, ela foi fazer o PET scan de novo, que é esse exame que te vira do avesso, não é? Da cabeça ao dedão do pé. E aí o que acontece? Tem pontos brilhantes, como a Ana estava explicando, que saem no exame, e esses pontos demonstram que o câncer ainda está ali. São células que se alimentam de açúcar, né? Que é o que o câncer gosta, e aí brilha. Então, quando passa o exame, quando é submetido à máquina, os pontos brilhantes mostram que câncer ainda está ali, e onde é que ele está, em que proporção, essa coisa toda. E, passou o PET scan, não tem brilho nenhum. É o que ela disse, sumiu, não apareceu absolutamente nada. Então, o que acontece? Os médicos, claro, querem mais um tempo de tratamento para garantir mesmo que não volte. Ela tem mais uma sessão de quimioterapia que ela diz que já é diferente, não tem o composto, aquele que deixa mal, com enjoo, com um cansaço extremo, uma fraqueza danada, que é a pior fase. Não tem esse componente nessa nova quimioterapia, que deve ser uma sessão. O resto vai ser imunoterapia só, ou seja, o que a Ana explicou, é dar para o corpo tudo aquilo que o corpo precisa para se defender de qualquer tipo de doença. E aí, para impedir que o câncer volte. E ela disse que essa fase é muito mais maneira. Falou do marido, que ele está lá do lado, que é uma coisa que ela nem acredita que exista e tenha francês, vindo, né? justamente, exatamente, é francês. Ela falou que eles conversam em inglês esquisito, em francês esquisito, mas eles têm
tem uma língua própria e ele tem sido fundamental para ela nessa história. E que parou de fumar. Usa um remédio que é o mais forte que existe, como ela falou, para ela deu reação, ela foi parar no hospital com uma reação alérgica, mas foi o remédio que fez com que ela parasse de fumar e ela acha que não vai voltar nunca mais. E não tem essa história, não fume na frente da Ana, senão ela vai ter uma recaída. Ela disse que não, que a vida das pessoas segue, a dela também. Ela não vai ficar controlando se fuma, se não fuma perto dela. Ela é que tem que saber se controlar e não ceder mais a esse tipo de coisa que sempre fez muito mal à saúde dela. Aliás, faz mal para a saúde de todo mundo. Então, ela disse que era fumante, não é mais. E Deus a mantenha assim. Cancelou a volta do Ratinho ao vivo. Eu tinha me surpreendido mesmo com essa notícia do Ratinho voltar ao vivo. Porque era elenco... na quinta-feira, era desde ontem, na verdade, que ele voltaria. O elenco é grande. Sim. Tem o Ratinho, tem o elenco lá de humoristas, tem a banda, tem a equipe, o auditório. Não sei como 10 ele faria. muita gente. Olha aqui a informação também do Flavinho Rico, que ontem foi um dia de fortes emoções para o pessoal do Ratinho no SBT. Toda a equipe de produção, atendendo ao chamado, se apresentou no SBT, mas antes de realizar qualquer trabalho, os profissionais foram obrigados a passar no ambulatório. O combinado era reiniciar as gravações já na próxima segunda-feira com 2 edições do Boteco e voltar ao vivo a partir de terça-feira. Até aí, tudo certo e organizado, mas lá pelas tantas aparece um exaltado executivo da casa e alegando ter recebido ordens de cima, ou seja, entenda-se, Silvio Santos cancelou tudo e mandou todos embora para casa. Por enquanto, assim como as demais produções do SBT, o pessoal do Ratinho também terá que continuar afastado dos trabalhos, tá? Isso é uma coisa. A outra é que para a noite de sexta, dando sequência à sua série de entrevistas governamentais, aí o Ratinho entrevista mais alguém lá, mas o boteco mesmo, aquela coisa toda que era para ter, voltar já semana que vem, não volta de jeito nenhum. Mas eu acho que não dava nem para voltar, Sônia, nem na segunda, nem na terça, porque na segunda é o 10 ou 1000. Que vai muita gente participar. Você tem os jurados que, por mais queira ou não, você pode fazer o que nós fazemos, mas existe uma grande concentração. Em mais números. Tem balé. Não, e nós sabemos balé, que a produção do Ratinho é grande, né? Então sempre eles estão todos lá juntos ali no estúdio, enfim. Não, tudo. Não, realmente não tem Aí problema. vai, terça-feira ele gente. faz game com o pessoal do auditório. E aí, que é da Bexiga. Na quarta-feira é o Boteco do Ratinho. Ia ter que pôr Cândida na bexiga, né? Se o programa do Ratinho não for aquele circo, não dá certo. Olha, eu achei prudente. Eu achei prudente. Achei que nessa história o Silvio tá certo. Foi nos 45 de segundo Descaracteriza tempo. o programa. Mas foi porque na quinta e sexta o programa é cedo. gravado. Informação importante do Alessandro Lobianco, ele tá voltando, então, lá do Carioca da Tarde é sua novamente no ar. Fala, Lobianco, o que acontece? Sônia, é uma notícia relâmpago mesmo, tá? Só para constar aqui, eu vou ver isso melhor para segunda-feira, mas eu acabei de receber uma mensagem de um diretor da Globo, é bem importante esse diretor, e vou ler exatamente como ele me encaminhou agora, a mensagem, tá? Lobianco, martelo praticamente batido, bye bye, se joga. Então, ele tá fazendo referência ao Se Joga, né? Comandado aí pela Fernanda Gentil. Vou apurar isso com mais detalhes para segunda-feira, mas a mensagem que ele me encaminha agora, me encaminhou isso às 16h16, Sônia. Lobianco, martelo praticamente batido, bye bye, Se Joga. Então, flashzinho relâmpago aí para constar. Exatamente, porque olha, como eu disse para vocês, sábado passado tinha uma chamada enorme no meio do É de Casa sobre o Se Joga, mostrando todos os integrantes, né? Naquela coisa bem espírito de quarentena. Achei estranho, porque a gente está sabendo que estava na marca do pênalti mesmo. E agora vem a informação E que o É de Casa praticamente acaba quando? o martelo está batido, né? O É de Casa acaba então, quando? ainda está em estudos, mas você tinha informação
informação sobre novela também. O que é? Tem umazinha sobre novela sim, Sônia, que é o seguinte, a Globo, ela tá pretendendo voltar com o Amor de Mãe em agosto, né? E a previsão é que a novela fosse até novembro, que a próxima novela das 9 entrasse em novembro. Só que a Globo, eles bateram o martelo agora, Sônia, eles estão aproveitando essa fase da pandemia para resolver um problema que é histórico na emissora já de décadas, que eles alegam que as novelas sempre tiveram novas entradas, né? Sai uma antiga e entra nova sempre em novembro. E nesse período de transição de novela, como junta final de ano, programação de Natal, Réveillon, a audiência, eles alegaram que não é um momento bom de fazer uma transição de novela. Então eles resolveram, já comunicaram, já a Manuela Dias, que eles querem estender a novela Amor de Mãe até janeiro, para que os últimos capítulos sustentem uma audiência de final de ano, porque eles até usam essa expressão. A gente costuma amargar a audiência final de ano justamente porque novembro costuma ter transição de uma novela para outra. Então eles optaram agora por fazer um compacto quando voltar a novela em agosto, relembrando tudo que já foi passado. Vai começar de prolongar, para prolongar alguns dias, mas decidiram que a novela vai ser estendida até janeiro, porque eles querem agora que a programação fique janeiro a julho e as novelas novas sempre peguem de agosto a janeiro do próximo ano. Eles querem burlar essa queda de audiência de final de ano com essa nova logística aí de entrada e saída de novela. Tá certo, então agora... As outras novelas, normal. Os autores fizeram uma conferência com a direção e a direção falou, fora o Amor de Mãe, podem continuar mandando os roteiros pra gente, porque já tem subeditor revisando, revisão, e assim que a gente der o sinal verde, vocês estão aí preparados. Falou, então, bom final de semana mais uma vez. Deixa a manchete. Tem uma famosa aí falando que está sofrendo ataques e graves ameaças. Daí, vamos agora pro bochicho. Vamos lá, 4h26, boa tarde, grupo. Boa tarde. Bem-vindos. Olha lá, ó. Boa tarde. Eles vieram. Olha lá. Me segue lá no @VladimirAlves no Instagram, @VladimirAlves e obuchicho.com.br. Olha, tem duas notícias aqui. Tem uma notícia que chegou inclusive agora, Sônia Abrão. Que um cantor desmarcou a live que faria neste final de semana por motivos de saúde. Meu Deus. Foi? Mumuzinho adia live show deste domingo por motivos de saúde. Ia fazer na sacada Na de novo. sacada, lembra que ia ter os vizinhos, tudo? Era domingo? Não vai ter, era domingo. Olha lá, viu? Não, O cantor foi diagnosticado com amidalite e remarca a resenha do Mumu para o dia 3 de maio. Ele estava com febre, dor de garganta e afônico. Ai, Deus. Já foi só medicado, amidalite foi diagnosticado mesmo. apenas com amidalite. graças a Deus. E ele está se tratando em casa e espera voltar o quanto antes. Melhoras aí, Mumuzinho. Melhoras, Mumuzinho. Vamos ficar ligados. Olha a polêmica, aí, Sônia dia Abrão. 3 de maio. Ontem nós mostramos aqui o vídeo onde a influencer e a ex do Eduardo Costa, Luana Delevedoli, filmou os idosos na fila para comer. Sim. E por conta da repercussão do vídeo, muitas pessoas interpretaram de maneira equivocada o que ela disse, segundo a própria Luana, e ela começou a ser atacada e receber graves ameaças nas redes sociais. O que aconteceu? Ela mandou uma nota, que eu tenho aqui a informação, ela vai explicar o porquê de ter falado com relação aos idosos que estavam lá na fila. Vamos deixar tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Porque a impressão da Vou gente ler foi péssima. na íntegra para que não haja nenhuma distorção das palavras dela. Luana Delevedoli diz o seguinte: não critiquei a ajuda de dar comida, o restaurante ou a ação social. Denunciei e me indignei por não ter amor, apreço, cuidado. Idosos virando a esquina sem máscaras, sem álcool, um em cima do outro, sem um fiscal, amorosamente cuidando deles e auxiliando nos cuidados para combater a fome com segurança. Que adianta combater a fome expondo grupo de riscos e idosos a sol, filas gigantescas, sem máscaras, sem amor e sem cuidados? Desumano. Não sou mesmo a favor. Ou faz bem feito ou não faz. Eu levo até os idosos o pouco que consigo na cidade. Aqui não pode, as entidades não podem ao menos disponibilizar um fiscal para cuidar dessas pessoas com fome? Essa é minha briga e resumo. Ela
diz aqui que estava indignada com a maneira como os idosos estavam lá na fila, sem nenhum tipo de proteção. A gente ouviu, não foi isso que ela falou no vídeo. Então, se ela quisesse passar esse recado, ela que tivesse feito essa carta antes e lido, antes de falar a bobagem que ela falou no vídeo. Porque o que ela protestou foi porque o negócio dela, a loja dela estava fechada. Estava fechada e essa estava aberta. Foi isso que eu entendi. Aberta. Eu tô foi maluco? O que nós entendemos, não. Tem não, vídeo? Não teve nada desse laço afetivo, amoroso, preocupação com os idosos, a gente não viu. Porque foi assim, a minha loja está fechada enquanto aqui está aberto. Tá Não Minha foi loja isso? está fechada enquanto aqui está aberto. Ó lá. Vamos lá. Eu tô indignada, porque eu acabei de passar na frente daquele negócio lá que serve... Restaurante, papai? É um restaurante aqui na cidade de Limeira, muito legal, por sinal, a ação, né? É R$1 a refeição. Só que eu acho que deveria estar fechado. Ou ter um sistema de fiscalização. Porque eu que sou nova, eu não tô podendo abrir meu estabelecimento. O dia e a semana fiscalizando bares, restaurantes, pessoas que precisam trabalhar e não fiscaliza esses idosos que estão lá na porta desse restaurante. É uma vergonha. Não, eu até entendi. O lance, talvez, da fiscalização deve ser de usar máscara, de manter essas regras todas. Tal. Mas não ficou claro. Não ficou claro. Ficou do jeito que ela falou. Eu que sou nova não posso. E parece a minha que loja está são fechada. Idosos podem. É uma coisa é assim. isso que ficou claro. Então faltou, Luana, faltou esmiuçar um pouquinho mais, ser mais raciocínio clara, mais claro, mais lógico e mais claro. Porque parecia que a sua loja estava fechada. Era uma injustiça porque a outra estava aberta. Que eles estão oferecendo comida para essas pessoas. Ela deveria ter escrito antes uma carta ou escrito o que ela ia falar. Para ela não falar a bobagem que ela falou. Não ficou claro, não. Não ficou claro. Bom, ela mandou aqui essa carta e isso foi o que ela disse. O que eu apurei na cidade de Limeira, que ela tem uma empresa de comunicação e que atualmente ela está divulgando gratuitamente essas empresas para auxiliar nesse momento de pandemia. Claro. Que há alguns anos ela já ajuda crianças e asilos de Limeira, tem um bazar beneficente com acervo próprio e agora, esta semana, após esse vídeo, que para algumas pessoas, cada um interpretou da sua maneira, o que ela fez? Contratou uma empresa onde 40 máquinas de confecção vão produzir 1000 máscaras com camadas de TNT anatômicos que ela vai entregar pessoalmente para o pessoal dessa fila. Parabéns, legal, Luana. Parabéns. Parabéns. Aí Valeu a gente a pena. Só pode dizer que valeu, está valendo. Isso a gente também gostaria de mostrar as imagens. Sim, claro. Né? Porque isso tem que ficar e fica de exemplo para muita gente. Notícias bafões. Olha, chegou 16h42, ao vivo. E agora você me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Bom, Sônia Abrão, olha, rapidinho, nosso querido Rancoleta, nosso colega, nosso amigo, está passando por um sério problema de saúde. Ele que está com um câncer e com tumores, são tumores, não é só um. Vários espalhados pela região do cérebro. Ele ficou no CTI do Hospital Sírio-Libanês, mas agora ele já está no quarto, se recuperando, enfim. O estado dele é muito delicado. Mas a gente sabe que o Rancoleta é um cara incrível, diretor de elenco da Rede Record de televisão. E do SBT e do SBT durante muitos anos, as Sim, melhores novelas. Tudo. E a gente só deseja saúde, paz, e a gente tem certeza que vai encarar essa muitíssimo bem. Beijão pra você, e a notícia foi da Fábio Oliveira, do Jornal O Dia. Bom, Luan Santana começou aquele festival, que inclusive tem live domingo do Luan Santana. Tá lá na minha lista. Domingo. E hoje tem da Paula Fernandes. Isso hoje, 5 da tarde. Hoje tem da Paula Fernandes. Isso mesmo. Por que 5 da tarde? Que estranho, não sei, né? É porque ela falou que gosta da Sônia Abrão. Ela precisa terminar de assistir o programa para começar dela. Que estranho. E aí, Luan Santana, ontem começou uma fake news. Que isso pra mim é fake news, né? Começou uma história que o elenco, olha, o staff do Luan Santana, algumas pessoas estariam passando necessidades e outros iriam ser demitidos, né? Falei, gente, mas com uma casa de 10 milhões, casamento, jatinho, blá, blá, é impossível que isso esteja acontecendo com o Luan Santana, que a gente sabe que não é um artista que iria tomar uma atitude, principalmente num momento como esse, né? E aí eu entrei em contato, obviamente, com a assessoria, porque disseram que um e-mail do pai do Luan Santana mandou o e-mail para alguns colaboradores para fazer o desligamento, enfim.
Aí eu liguei, obviamente, para nossa querida Arleide Caldi, e a Arleide conversou com o pai do Luan Santana, isso não existe, isso é mentira, então é mais uma fake news que estão fazendo. Nossa, Sendo que eu fui atrás de uma outra informação quando chegou para mim, que Matheus e Cauã, Luan Santana e Felipe Araújo foram os únicos que não cortaram ninguém da equipe. Bom, gente, olha, o Raul Gil deu uma entrevista à revista Veja, que ainda não foi postada no ar, mas a gente já tem aqui através do site o Fuxico, que é o seguinte, ele conta como é que ele caiu em casa e foi parar no hospital. Ele diz, na minha casa tem uma escada muito grande, eu estava subindo para o meu quarto quando eu me desequilibrei e caí. Eu rolei uns 5 degraus e bati a cabeça contra a parede. Eu cheguei a desmaiar. O médico disse que eu só não tive um traumatismo craniano em razão do gorro que eu estava usando na hora. Era uma touca de pelo de carneiro forrada de couro que eu ganhei da minha mulher quando nós fomos para Gramado. E ele faz piada, porque ele diz, ainda bem que dessa vez eu não tirei o chapéu para ninguém. Fui internado no Hospital Albert Einstein, quebrei 2 costelas, desloquei outras 7, passei por um procedimento na base da coluna, mas eu estou muito bem, eu me sinto uma nova pessoa. Aí ele fala do coronavírus e vocês vão ver já o que é essa história. Tô lá no @Vladimir Alves. Lista de todas as lives, @Thiago Rocha BR com TH. Felipe Campos, Felipe com H, é meu Instagram. Um bom final de semana. Bom, hoje estou na live com o Tchalian, o Emerson Tchalian, da Rede TV lá de Fortaleza, às 9h30 da noite. Dá uma passadinha lá para conversar com a gente, tá? Bom final de semana para todo mundo. Super beijo, tchau.